Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos por falar de Centeno, que deixou alerta para a euforia despesista, aquilo então que considera despesista e lembra o governo de Sócrates e Barroso. Falamos da greve a tempo parcial dos funcionários judiciais, dificulta o trabalho dos tribunais. Falamos na educação da recuperação de 7 anos de carreira dos professores, a proposta é do PCP. No tema local falamos de Matosinhos, a prova de desagregação das freguesias. E na política internacional analisamos o Brexit e de que forma está então a fragilizar o governo de Theresa May. São estes os temas que temos hoje em análise, sexta-feira, comigo em estúdio Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, são então estes os temas que marcaram a atualidade do dia de hoje. E começamos por falar de Centeno, que deixou então aqui um alerta para a euforia despesista. Narciso Miranda, como é que podemos então encarar estas palavras de Centeno? Olha, é a primeira vez que eu vou dar uma mensagem muito positiva relativamente ao papel do Centeno. E até diria mais, com um sentimento de grande responsabilidade, saudar essa mensagem pedagógica. Espero que ela seja sincera e profunda e que não seja combinada naquela tática que normalmente os políticos fazem e que o Primeiro-Ministro é um excelente artista, um excelente executor dessas táticas, dessas combinações para inglês ver. Eu acho que ele tem toda a razão nesse alerta que fez. E acho que não só tem razão, como tem uma grande carga pedagógica e ele recordar o que aconteceu nos governos de Durão Barroso, mas sobretudo no governo de José Sócrates. É que, às vezes, nós sentimos os mesmos sinais que aconteceram em 2009, quando, pouco antes das eleições legislativas, das eleições que levaram à segunda vitória eleitoral do José Sócrates, quando um conjunto de medidas do governo de facilitismos profundos. Lembro que a última vez que os funcionários públicos tiveram um aumento foi exatamente nessa altura, em 2009, o que há aqui duas marcas. Primeiro, um aumento que apareceu por razões das eleições. Segundo, esta desgraça completa para os funcionários públicos que não têm aumento há 10 anos, isto é, desde essa altura até hoje. E, portanto, tirando este episódio, eu acho que o Ministro das Finanças fez um alerta muito oportuno e com um grande sentimento de pedagogia. Porque as razões são muito simples, porque as contas estão mal feitas, porque há 3 anos o governo dizia uma coisa, anunciava medidas de tal maneira otimistas que a seguir concluiu que não as podia concretizar. Por isso é que estão a surgir greves por todo lado. Por isso é que a instabilidade social voltou na mesa das negociações. As greves são contínuas, agora é de um lado, agora é do outro, agora é de um setor, agora é do outro, porque prometeram demais, prometeram mais do que aquilo que podiam fazer. E já nem a anestesia das duas muletas mais extremistas que fazem a maioria na Assembleia da República apoia o governo, que é o PCP e o Bloco de Esquerda, sobretudo o PCP, que tem muito mais peso no movimento sindical que o Bloco de Esquerda, já nem essa anestesia funciona relativamente aos problemas resultantes da insatisfação de grandes setores da atividade nacional que se sentem frustrados porque o governo criou-lhes umas grandes expectativas e agora não pode cumprir. Portanto, o Centeno está a avisar muito bem e faz muito bem avisar para que daqui a 2, 3 ou 4 anos não surjam os mesmos problemas que surgiram 2, 3 ou 4 anos depois das eleições de 2009 com José Sócrates. Narciso Miranda, são mais de 400 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019. Este alerta de Centeno deve ser tomado em conta? Mas eu não acredito que essas propostas sejam, a maior parte delas, viabilizadas. As únicas propostas dessas centenas que estão no Parlamento que podem constituir algum perigo são as propostas dos dois parceiros da maioria que sustenta o governo, as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda,
que poderão, face a compromissos existentes com o PS, algumas delas no Parlamento passarem. Tirando isto, há um caso ou outro, numa maioria negativa, como é o caso daquela hipótese de solução que poderá surgir com os votos do PSD somados aos votos do Bloco de Esquerda e do PCP. Tirando este caso que se conhece, eu não acredito que a maioria das outras propostas passem, porque a maioria está muito unida. Sejamos claros. Como se sabe, eu sempre disse isso aqui e confirma-se. O PCP e o Bloco de Esquerda estão muito ligados ao PS. A convenção do Bloco de Esquerda provou isto. Você já viu que no Bloco de Esquerda todos os principais dirigentes foram lá, queremos ir para o governo com o PS. Estamos aqui disponíveis para nos aliarmos ao PS. Mas deixam algumas propostas e algumas medidas para também eles chegarem a acordo com o PS. Está a falar no discurso. Catarina Martins. Mas espera, isso é prática de 3 anos. Durante 3 anos o PCP e o Bloco de Esquerda diziam uma coisa para alimentar os seus clientes, para alimentar os seus militantes, para seduzirem os seus militantes e para manterem o seu eleitorado. Depois a prática é exatamente ao contrário. Depois a prática não sempre de acordo. Reparem, sabe que em Portugal há uma tradição que nós sabemos bem quem eram os partidos e quem eram os políticos que pediam demissões a torto e a direito do Ministro da Estado, era o PCP e o Bloco de Esquerda. Durante estes 3 anos tivemos escândalos, tivemos problemas muito graves e não houve nenhum dirigente, nem do PCP nem do Bloco de Esquerda, a pedir a demissão deste ou daquele Ministro. Portanto, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Sejamos claros. Olha, eu vi ontem um debate, por exemplo, com uma pessoa que até gosto, que acho que é um grande quadro da vida política e um bom quadro da esquerda mais radical, a Mariana Mortágua, que estava num debate na televisão a falar neste problema das touradas. O parceiro de debate com ela disse-lhe, olha, e porquê é que você não dá o exemplo ali naquela Câmara lá do Alentejo, cuja Presidente da Câmara de Bloco de Esquerda e que até financiou as touradas? Claro, a Mariana até respondeu bem, disse, o nosso partido é plural, o quanto é o sentimento da maioria, portanto, quer dizer, teve que dizer isto, teve que escapar com este argumento. Portanto, sabe que às vezes o discurso, às vezes não, a maior parte das vezes o discurso fica a uma distância enorme da prática. E, portanto, não estou muito preocupado com isso. Estou muito mais preocupado com a pedagogia. Estou muito mais preocupado, não. Dou muito mais importância à pedagogia do que o Ministro das Finanças disse. Disse, cuidado, tenham cuidado. O que ele disse, no fundo, foi isto. Tenham cuidado, parem um bocadinho a euforia. O melhor é tomar um banho de água fria, porque as coisas não estão como nós dissemos há 2 ou 3 anos. Ele, no fundo, disse isto. As coisas não estão como eu próprio, o Ministro das Finanças, disse há 2 ou 3 anos. As contas não batem muito certas. E não se esqueça, Helena, e termino com esta nota, que há um arrefecimento do crescimento da economia. O crescimento da economia arrefeceu um pouco. O ritmo de crescimento abrandou. Portanto, arrefeceu. E isso é mais uma preocupação para o Ministro das Finanças. E para quem vai ganhar as eleições, como é o caso do PS, que toda a gente sabe que eu acho que há todas as condições para ganhar as eleições. Mas acredita que vai ganhar com maioria nas Não, isso não. O próprio partido da oposição está a levar o PS ao colo. Naturalmente, essas preocupações têm muito mais peso. Narciso Miranda há pouco falou precisamente da convenção do Bloco de Esquerda, uma convenção que decorreu durante o passado fim de semana. Como é que viu então esta convenção do Bloco de Esquerda? Eu analiso a convenção de uma forma muito simples. Convenção do Bloco Foi de uma Esquerda. convenção marcante, bem organizada, com intervenções de muita qualidade, muitos quadros excelentes, com discursos muito bem feitos, mensagens muito fortes, muito bem preparadas, que eu sintetizo. O Bloco de Esquerda é um partido igualzinho aos outros. É um partido do marketing político, da preparação prévia das mensagens, portanto, está perfeitamente enquadrado no sistema daquilo que é o marketing político. E, portanto, isto nem sequer é criticar, é a lei da vida, é assim, quer dizer, já não há aquela pureza das propostas políticas, aquela situação extremamente realista, sustentada por uma ideologia muito forte, com coerência inabalável, com uma firmeza no discurso, sustentado
nos princípios ideológicos do projeto que defendem. Não, quer dizer, foi uma convenção toda ela tática, como são os congressos do PS, como são os congressos do PSD, como são os congressos do PC, tudo na base da tática, isto é, tudo com a preocupação centrada na imagem que sai cá para fora. Portanto, com a preocupação também de aguentar lá os delegados, que é o que acontece em todos os partidos, portanto, mas com mensagens muito interessantes, do ponto de vista da eficácia política muito interessantes, com discursos muito bem elaborados, muito bem preparados e com algumas novidades. Também convém o Bloco de Esquerda, temos que reconhecer, não obstante eu estar a dizer que é um partido que se assume como querendo ser um partido do poder, vou repetir, quer ser um partido do poder. O Bloco de Esquerda está a fazer tudo para ser poder. Quer ter lá um ministro ou dois. E quer ter não sei quantos está Estado, que é para entrar na máquina do Estado, como acontece com os partidos tradicionais. É isso que o Bloco de Esquerda quer. Muito mais que o PCP. O PCP não sentimos esses sinais. O Bloco de Esquerda quer mesmo ser um aliado do PS. Claro que vai ser muito difícil, porque o PS não vai largar o PC. O PS, convenhamos, esta coisa. E, portanto, mas tirando isto, temos que reconhecer que o Bloco de Esquerda tem bons quadros, tem políticas credíveis, tem alguns objetivos que fazem parte do seu discurso que são importantes para o enriquecimento do projeto de execução das políticas de quem governa o país. Narciso Miranda, mais à frente também iremos então falar das propostas do PCP, nomeadamente na área da educação. Para já passamos então ao próximo tema e falamos de greves, precisamente também há pouco o Narciso Miranda falava das greves aqui com uma relação direta com promessas, como o Narciso Miranda chamava, e falamos da greve parcial dos funcionários judiciais que dificulta o trabalho dos tribunais. Claro, as greves estão a surgir, nós tivemos um interregno de 3 anos. Praticamente não se falava em greves, não tínhamos greves. Isto é o resultado de termos o PCP e o Bloco de Esquerda a apoiar o governo. Portanto, eles próprios dizem aos sindicalistas abrandamento. Estejam mais sossegados, porque nós estamos no processo. Nós negociamos aquilo que nos convém. E agora? E agora, a questão é a seguinte, é que foram feitas promessas, foram criadas expectativas acima das possibilidades do país. Isto é, há 3 anos, o António Costa e o Centeno apresentaram expectativas que eu acredito que eles estavam convencidos que era possível concretizar. Eu acredito que eles foram sinceros, que estavam convencidos que podiam concretizar. À medida que o tempo foi passando, foram acertando as contas, foram atualizando as contas. E chegamos ao fim de 2018 e não é possível. E, portanto, as pessoas sentem a frustração de verem frustradas as suas expectativas. Verem ir por água abaixo as expectativas que lhes criaram. Portanto, a responsabilidade total desta situação, que resulta numa pequena agitação, muitas greves, é, obviamente, do governo e da maioria que o sustenta. E, portanto, é a lei da vida. Portanto, lá temos mais uma greve que se vai agravar, que perturba o funcionamento da justiça e, portanto, castiga os cidadãos, penaliza os cidadãos e, portanto, porque as pessoas interfere também no normal funcionamento da justiça. E já agora que falou nesta greve, deixa-me falar noutra greve, a greve do Portuária, que está a trazer problemas gravíssimos. Já estamos a utilizar outros portos, nomeadamente em Espanha, para em Espanha, facto... o Porto de Vigo, também o Porto de Leixões está a servir de retaguarda, mas isso está a trazer prejuízos muito graves, está a trazer problemas muito grandes. Porque, repara, sabe porque é que está a acontecer esta greve na área portuária? Porque a greve dos estivadores. Porque os estivadores são contratados a prazo. Foi garantido por esta maioria que isso ia acabar, não acabou nada, aumentou. Cada vez há mais. Só no funcionalismo público é que se tentou resolver o problema. Mas depois temos umas dezenas de trabalhadores num dos portos mais importantes do país, que a movimentação desse porto, que é muito importante para a economia, é feita por precários, por pessoas que são contratadas a prazo. Por isso é que o Porto parou. Repara, o Porto parou porque só há precários a trabalhar. E isto está a acontecer num período em que temos um governo com as esquerdas. Que é uma coisa, é uma contradição. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem.
O que é que não está a funcionar bem? É o profundo desfazamento que existe entre o discurso e a prática. O discurso é uma coisa, a prática é outra. Eu tenho muita pena de dizer isto. Também sou um homem de esquerda e tenho muita pena de estar a dizer isto, mas isto é factual, isto é a verdade. De maneira que olha é da vida. De facto, este também, a greve dos estivadores, foi um dos temas que estiveram em análise ontem no Espaço Opinião. Hoje falamos também aqui da greve dos estivadores e falamos da greve dos funcionários judiciais. Narciso Miranda, uma greve então que está marcada por mais mês e meio. Que consequências irá ter mais este período de greve? As greves são feitas greve para parcial. As greves são feitas para fazer consequências negativas. Isto é, para agitar, para provocar, para obrigar a negociar. E, portanto, as consequências são obviamente negativas. Narciso, também na próxima semana está agendada uma greve dos enfermeiros. Uma nova greve dos enfermeiros. O melhor é dizer, mais uma greve dos enfermeiros, que tem o mesmo objetivo, trazer estragos, provocar, para obrigar os ministros da Estado, os governos, se for no setor privado, as entidades patronais, a negociarem, a cederem, para não haver mais estragos, para não haver mais prejuízos. Muito bem. Narciso Miranda, passamos então agora sim a falar do PCP. A recuperação de 7 anos de carreira dos professores é então esta a proposta do PCP? É uma proposta correta. Vamos lá ver uma coisa. O único problema que se põe aqui é termos a coragem de dizerem que não é só na classe da educação, na classe dos professores, que há problemas de expectativas criadas que agora saem frustradas. Não são só os professores na área da função pública que há cerca de uma década que não são aumentados. São todos funcionários públicos. Mas vamos fazer de conta que esta proposta do PCP é uma proposta generalizada para todo o funcionário público. É correta. Temos que reconhecer que há uma profunda injustiça em Portugal relativamente a todos os trabalhadores do funcionalismo público que há uma década que não só não têm alterações nos seus salários, não só não têm aumentos, como ficaram com as suas carreiras congeladas. Há 10 anos que não há progressão das carreiras de nenhum funcionário público. Obviamente, também dos professores. E, portanto, a proposta do PCP é uma proposta equilibrada que aparece, que surge como uma medida, uma tentativa de apaziguamento entre esse conflito entre os sindicatos e o governo, que eu acho que não vai ter sucesso, mas que é muito positiva e é muito oportuna. Narciso Miranda, aqui também a questão que se coloca relativamente à educação prende-se com o Orçamento do Estado de 2018, que reconhecia ou não o descongelamento das carreiras para todos os trabalhadores da administração pública. Não. Esta é também uma das grandes questões que se coloca e uma das, digamos assim, dos argumentos utilizados por alguns dos setores da administração pública. Prende-se com uma promessa do governo para ser concretizada em 2018, que depois foi transformada numa garantia. O Bloco de Esquerda tem dito isto sistematicamente e tem dito isto bem. O problema é que depois não concretiza, mas diz. É exatamente o que o Bloco de Esquerda diz. Essa promessa passou a garantia no Orçamento de Estado para 2018, que está quase no fim, e este governo não conseguiu cumprir aquilo que é o resultado de um compromisso assumido entre PS, o PC e o Bloco de Esquerda, que está vertido no Orçamento de Estado de 2018. E que agora o PS diz que não consegue cumprir porque não tem dinheiro, ou por esta ou por aquela razão. E a questão que se põe é não só o arrastamento desta promessa, deste compromisso que está no Orçamento de Estado de 2018 para 2019, que mesmo assim é redutor. Por isso é que o PCP está a fazer este esforço no sentido de, mesmo arrastando para 2019, fazer com que fiquem criadas as condições para que o Governo em 2019 cumpra aquilo que devia ter feito janeiro, fevereiro, março, abril, por aí adiante, de 2018. Essa é que é a grande questão. Muito bem. Narciso Miranda, depois então de avaliarmos e comentarmos também aqui esta proposta do PCP, passamos para o tema local, quando também o tempo já começa a escassear. Narciso Miranda, falamos de Matosinhos, aprova
desagregação das freguesias. Este também já foi um tema aqui que mereceu o nosso comentário. Como é que vê então esta aprovação por parte de Matosinhos da desagregação das freguesias? Eu estou muito satisfeito porque chegou uma altura em que estava a falar sozinho. Era eu a única pessoa que defendia a desagregação das freguesias. Escrevi vários artigos, persistentemente falava no assunto e dizia sempre a mesma coisa. Cada freguesia de Matosinhos, cada uma das 10 freguesias de Matosinhos tem a sua história, tem o seu património histórico e tem a sua identidade, identidades muito próprias. A grande riqueza de Matosinhos resulta do somatório desta diversidade, desta realidade sociopolítica, socioeconómica e até sociológica de cada uma das 10 freguesias. Não faz sentido fundir freguesias a régua e esquadro, à pressão, de uma forma burocrática. E, portanto, estas mensagens que eu fui transmitindo tiveram eco e começaram a surgir os grupos de cidadãos de independentes que começaram a cercar os partidos e obrigaram, no bom sentido da expressão, obrigaram os partidos a sentarem-se à mesa e a decidirem. Portanto, isto é positivo. A desagregação está em marcha do ponto de vista político e há todas as condições para voltarmos a ter 10 freguesias em Matosinhos. Agora deixe-me dar uma nota negativa. Eu fico muito preocupado com este populismo. Porque, repara, os partidos, todos, sem exceção, todos os partidos, estavam acomodados serenamente, se calhar bem, eu até compreendo, e de um momento para o outro aparece um grupo de cidadãos que se movimenta no terreno para pedir a desagregação de São Médio em Festa com a Ciadora e os partidos juntam-se todos, já estão todos de acordo. São consequências da adaptação do discurso a uma certa prática populista que nós vamos respirando por todo o lado. E depois, quem mais atua com estes sinais de populismo são os que mais fazem o discurso contra os populismos. Por isso é que a Europa está como está e os problemas dos populismos estão a aparecer por todo o lado. Essa é a grande preocupação que eu também respiro em Matosinhos. Os partidos estavam acomodados, estavam todos caladinhos. O Bloco Esquerdo, o PCP, o PS, o CDS, o PS, estavam todos acomodados. Há um grupo de cidadãos que se mexe no terreno. As galerias encheram-se de pessoas. Todos os partidos começaram a falar para as galerias de uma forma populista, a dizer, muito bem, sim senhor, vamos votar a favor. O único partido que neste processo de Matosinhos teve um papel de alguma coerência política, quero confessar, quero dizê-lo aqui, com coragem total, foi o Bloco Esquerda que se manteve sereno, com as galerias cheias de povo, sereno e absteve-se em tudo, dizendo não faz sentido estamos a discutir agora. Eu não concordo com eles, mas eles foram muito corretos. E foi o PSD que disse, também não estou de acordo, disse somos contra, independente de estar aqui o povo a ouvir-nos. E ausentaram-se também deste Nós temos razão a ter a nossa opinião. E nós temos que saber dizer isto com esta coragem que eu estou a dizer. O resto adaptou-se em função de uma galeria cheia. Acredita que este pode ser um exemplo que vá ser seguido também por outros municípios? Acredito que o efeito contágio esteja a acontecer. E Matosinhos já está a acontecer. O contágio já contagiou todas as freguesias e contagiou a Assembleia Municipal. Muito bem. E acredito que isto agora vai contagiar outros municípios. Portanto, é um processo praticamente irreversível que vai fazendo o seu caminho. No entanto, também já tínhamos aqui falado que o PS também já tinha admitido rever esta questão. Sim, mas isso é o discurso. Das freguesias. O PS disse que ia rever e nunca mais fez nada. Disse que ia apresentar uma proposta na Assembleia da República e ainda não apresentou. Diz que era no início de 2018 e já estava no fim de 2018. Bem, isso é uma coisa completamente diferente. Aliás, o processo está parado por causa disso. Porque mesmo este processo de Matosinhos só tem pés para andarem. Politicamente a decisão está tomada. Só tem pés para andar depois do Governo apresentar a proposta na Assembleia da República, que ainda não apresentou. Narciso Miranda, falamos agora de política internacional, falamos do Brexit e falamos de como o governo de Theresa May está ou não fragilizado com a questão do Brexit. Eu acho que já não está desfragilizado, está quase desfeito. Eu acho que o governo do Reino Unido está quase desfeito. Eu acho que não vai resistir a este processo e eu não sei o que é que vai acontecer, porque... Theresa May também não volta atrás na questão do Brexit. Não volta atrás porque não pode, mas neste momento está provado que foi um erro trágico do ponto de vista político. Foi uma tragédia política para o Reino Unido eles terem avançado com o referendo. Eu acho que eles não mediram muito bem as consequências, não mediram muito bem o processo que se ia desenvolver e neste momento, olha, numa Europa frágil,
afinal, no Reino Unido está-se a chegar à conclusão que mal por mal é melhor ter a Europa do que não ter nada. E eu acho que aquilo vai ser, o governo está praticamente desfeito. Eu acho que vai haver mudanças políticas na maioria que governa o país no Reino Unido. E a consequência desta reação negativa, não sei se não irá conduzir a um novo referendo. Não sei quando, mas acho que caminha-se cada vez mais nesse sentido, porque as pessoas estavam descontentes com a Europa e agora estão descontentes com a saída da Europa. Quer dizer, no fundo, a síntese que eu faço é que os britânicos dizem, mal por mal, o melhor era ficarmos na Europa. E eu acho que eles estão a pensar bem, sinceramente. Muito bem. Narciso Miranda, damos então por terminado hoje o Espaço Opinião. Falamos neste fecho de Brexit e falamos também do governo da Theresa May. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer estar consigo. Foram então estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso segunda-feira. Bom fim de semana.